Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais essa aula do canal do Ciência e Brisa, nossa aula de número 11, vinculada ao curso de Mecânica dos Meios Contínuos, né? Bom, galera, na aula de hoje, assim, eu queria trazer para vocês, assim, algumas definições que vão ser úteis para a gente poder categorizar melhor esses tensores cartesianos que a gente vai aqui então utilizar como ferramenta de descrição do comportamento dinâmico de um meio contínuo, né? Então, assim, grande parte do esforço que a gente tem feito nessas aulas iniciais tem sido direcionada a ampliar o nosso entendimento desse potencial inerente a essa quantidade matemática que definimos como tensores cartesianos. A gente já viu aqui uma série de aspectos fundamentais a respeito das categorias e possibilidades de organização dos tipos possíveis de tensores. Vimos tensores ortogonais, vimos tensores isotrópicos, vimos que existem tensores simétricos e antissimétricos. E na aula de hoje a gente vai ver os tensores deviatóricos, tá? Eu acho que é importante a gente ter em mente que grande parte como é que eu posso dizer assim, da riqueza inerente a esses tensores, ela está justamente nessa identificação de que categorias de tensores vão ser mais adequadas a um entendimento de mecanismos físicos presentes quando a gente tenta então descrever o comportamento de um meio contínuo. Eu acho que quando o aluno começa a entender um pouco melhor o link que existe entre alguns aspectos de definições matemáticas e até mesmo assim teoremas matemáticos que vão servir para a gente poder falar algo a respeito desses caras, desses tensores e perceber como que isso se relaciona com mecanismos físicos, né? Com relações de causa e efeito que operam sobre fenômenos físicos, a gente então começa a entender o potencial dessas ferramentas todas, tá? E na mecânica dos meios contínuos, eu acho que não cabe a gente simplesmente entender o que uma equação constitutiva está falando, ou que uma equação de balanço expressa para a gente, mas assim, as nuances que existem ali na construção daquele discurso para que a gente consiga se empoderar, vamos colocar assim, dessas ferramentas todas que são apresentadas e utilizá-las de repente em outros contextos para poder fazer outros tipos de análises ou interpretações que transcendam aquilo que está no livro texto de Mecânica dos Meios Contínuos, tá? Então a aula de hoje assim é uma aula na qual eu quero focar nessa ideia de um tensor deviatórico. Eu vou aqui definir o que seriam esses tensores deviatóricos. Vocês vão ver assim que eles vão fazer assim um contraponto aos tensores isotrópicos e aonde essas ideias vão aparecer em exemplos clássicos aqui na mecânica dos fluidos e na mecânica dos sólidos, tá? A partir daqui eu vou tentar sempre que possível trazer aqui alguns exemplos tanto de fluidos quanto de sólidos para que a gente consiga então ver na prática esse casamento acontecendo aqui dentro de um contexto de um curso de meios contínuos, que é um curso bastante assim geral, tá? Eu até acho uma pena assim que aqui, pelo menos no meu contexto assim institucional, né, estando num programa de pós-graduação em ciências mecânicas, essa matéria, que é uma matéria assim fundamental, não seja uma matéria obrigatória. Eu acho isso triste, eu acho isso realmente lamentável, mas enfim, vamos lá. Vou aqui então começar a aula de hoje definindo o que eu estou chamando de tensor deviatórico, e eu começo a minha definição falando o seguinte: dado um tensor cartesiano de segunda ordem A, então eu vou focar aqui nos tensores de segunda ordem, definimos essa parcela deviatórica de A como sendo isso daqui. Deixa eu me dar um zoom aqui. Então eu tenho que a parcela deviatórica de A, agora eu vou me valer desse recurso de pegar e fazer os meus sublinhados. Então, a parcela deviatórica de A, que eu vou pôr esse subíndice D em cima, vai ser igual à subtração desse tensor A de 1/3 do traço de A vezes identidade. Então aqui, a gente já percebe que esse cara aqui é um tensor isotrópico. A gente viu assim que a forma mais geral de representação de um tensor isotrópico de segunda ordem, ela se dá por meio da multiplicação de um escalar arbitrário pelo tensor identidade. No caso aqui, esse escalar assim vai ser
menos 1/3 do primeiro invariante do tensor A, que é o seu traço, tá? Quando eu faço essa quebra aqui, então, eu vou ter isso em notação inicial, que a parcela deviatórica vai ser igual a um AIJ menos AKK, que é o traço de A sobre 3, delta IJ. Então, essa aqui é uma definição daquilo que eu estou chamando de tensor deviatórico, tá? É importante você perceber o seguinte, que se eu pego aqui, então, e tiro o traço desse tensor deviatórico, né, o traço de AIJD, eu vou ter AIID, então eu vou igualar I a J na minha definição, né, então aqui esse cara vai ser AII, e aqui eu vou ter AKK sobre 3 delta IJ, esse delta IJ eu vou chamar de delta II, porque é o traço, e AKK eu posso chamar de AI, não tem problema, tá? Quando eu faço isso, delta II é 3, então esse cara vai ficar AI menos AI sobre 3 vezes 3, que vai ser 0. Então, uma consequência da definição de um tensor deviatórico é que ele possui traço nulo, beleza? É importante a gente aqui, então, destacar o seguinte fato de que um tensor deviatórico ele não é simplesmente um tensor que não é isotrópico. Não ser isotrópico não implica em ser deviatórico. Isso é um erro comum, um engano comum que muitos alunos que fizeram MACFLU 2 cometem. O cara já viu isso às vezes em MACFLU 2, mas comete esse engano. Um tensor deviatórico, ele tem uma característica específica de que não só ele não é isotrópico, como ele possui um traço nulo. Né? O que define um tensor deviatórico é o fato dele possuir um traço nulo. Tá? Então, nessa definição, o que mais que a gente pode falar a respeito disso? Se A deviatórico é igual a menos 1/3 do traço de A identidade, e essa subtração aqui eu faço então para que na hora que eu venha tirar o traço desse cara eu tenha um traço nulo, eu posso então representar um tensor A em termos de uma parcela deviatórica e de uma parcela isotrópica. Então aquela ideia, por exemplo, da decomposição de um tensor qualquer na sua parcela simétrica e na sua parcela antissimétrica, essa decomposição que se faz, que ela é muito útil, por exemplo, para o tensor gradiente de velocidade, né, que eu posso quebrar num tensor taxa de deformação, que é a parte simétrica, e num tensor taxa de rotação, que é a parte antissimétrica, eu também posso aplicar essa ideia de você pegar um tensor cartesiano de segunda ordem e quebrar esse cara em termos de uma parcela deviatórica e de uma parcela isotrópica usando essa definição. É uma forma elegante de você separar um tensor em termos de uma parcela que tem um traço nulo, a parcela deviatórica, e de uma que nitidamente não vai ter o traço nulo, que vai ser a parcela isotrópica, que vai ser composta, no caso, da metade do primeiro invariante desse tensor, multiplicar a tensor identidade. A gente já viu que a forma mais geral de você representar um tensor isotrópico de segunda ordem se dá por meio dessa combinação de um escalar com um tensor identidade, isso no caso de um tensor de segunda ordem. Então, alguns exemplos que eu acho que é importante que a gente dê aqui, para a gente poder então aplicar essa definição em algumas áreas da mecânica dos meios contínuos. Então aqui, num contexto, por exemplo, de elasticidade, elasticidade diz respeito a esse comportamento mecânico de sólidos elásticos. Quando você pega, né, um sólido elástico e você aplica uma tensão, esse cara vai se deformar até começar a atingir aquele limiar de deformações plásticas irreversíveis, no qual já existe uma esterese e esse cara não retorna ao seu estado inicial. Nesse limite aí, a gente tem um modelo constitutivo para sólidos ditos elásticos e isotrópicos, ou seja, esses sólidos também que não só estão ali se comportando num regime de deformações elásticas, como também não possuem uma predileção por um tipo de comportamento diferente, uma direção, eles são isotrópicos, no qual esse modelo constitutivo ele vai ser dado realmente em termos, né, de uma parcela isotrópica, que é esse cara aqui, e de uma parcela deviatórica, que vai ser esse cara aqui. Nesse caso, a parcela isotrópica ela é interessante, que ela vai estar associada a essa quantidade aqui material, lambda, e a parcela deviatórica a essa quantidade aqui, mi. Tá? A parcela, no caso deviatórica aqui, ela vai ser dada em termos da parte deviatórica do tensor E, o tensor
deformação, não taxa de deformação, como a gente define em mecânica dos fluidos, mas tensor deformação. Justamente pelo fato de que um sólido elástico possui memória, possui um estado de referência inicial, eu não preciso falar aqui em taxa, eu posso falar em deformação. Esse tensor deformação, ele é muito próximo à parte simétrica do tensor gradiente de velocidade, mas ele na verdade se vale não da velocidade, mas de um deslocamento, tá? Porque a gente tem esse estado de referência em que a gente não precisa se referir à taxa. Perfeito? Aqui é interessante você verificar que essa diferenciação que a gente faz em relação às propriedades materiais que a gente vai utilizar para representar como que o material ele vai responder à tentativa de ser deformado, elas são diferentes para cada pedaço dessa quebra do meu tensor de tensões. Como ele tem uma parte isotrópica e uma parte deviatórica, né, eu vou usar propriedades diferentes para representar esses efeitos. Então aqui eu tenho o que eu vou chamar das constantes de Lamé, tá? O lambda e o mi, que vão ser as propriedades materiais que eu vou utilizar para poder linkar esse efeito de, como é que eu posso colocar assim, excitação e resposta, né? Quando eu tento aplicar um carregamento mecânico no material, esse carregamento, essa tensão, ela é uma excitação. Como ele vai se deformar, isso vai ser uma resposta. O que vai linkar a deformação com carregamento mecânico ou resposta com excitação vão ser os coeficientes materiais daquele material específico. No caso de um sólido elástico, a gente expressa isso em termos das constantes de Lamé, lambda e mi. Esse lambda é um módulo de Lamé que ele vai depender então de um ni e de um e. Esse ni e e, vocês já devem ter visto isso. Aqueles que fizeram qualquer tipo de curso básico de mecânica dos materiais já viram isso. Esse Ni é aquele módulo de Poisson e o E é o módulo de Young. Então o que esses caras representam de fato, né? Quando você pega, por exemplo, uma caneta e você então aplica um carregamento de tração, você estica esse cara aqui, você vai ter um alongamento dessa caneta na direção do carregamento, né? E esse alongamento ele vai estar associado a uma deformação relativa. Quando você linka essa tensão normal que você aplicou com essa deformação relativa, a constante de proporcionalidade no regime, né, elástico vai ser o módulo de Young. Então tem muito a ver como esse cara vai esticar, mas quando esse cara estica, ele diminui de tamanho nessa direção, para manter essa continuidade de matéria ao longo da aplicação desse carregamento mecânico específico. Então, essa razão do tanto que ele diminui em relação ao que ele aumenta, ela vai estar associada a esse módulo de Poisson, tá? Então essas duas informações, elas vão entrar tanto no módulo de Lamé lambda, que está vinculado à parcela isotrópica do tensor de tensões, nesse modelo constitutivo, quanto no Mi, que eu vou chamar de módulo de cisalhamento, que vai entrar na parcela deviatórica. É interessantíssimo isso, porque na verdade você percebe que você usa essas mesmas informações, o módulo de Young de Poisson, que são assim, informações muito fáceis de você visualizar, né? Esse exemplo aqui é fantástico, de você puxar uma barra, esse cara vai esticar, aqui ele vai diminuir. É como esse cara responde. Eu pego essas duas informações, coloco isso no módulo de Young e Poisson, e esses dois caras eu utilizo para construir outras propriedades materiais, o módulo de Lamé e o de cisalhamento, que vão entrar em lugares diferentes no meu modelo aqui constitutivo, para expressar no fundo como que essas tensões atuantes no material, sigma, e aqui sigma, galera, vai ter tensão de cisalhamento, tensão normal, é o carregamento mecânico. Essas 9 possibilidades de combinações de planos e direções que vão expressar o estado de carregamento mecânico ao qual um sólido elástico vai estar sujeito, e que rapidamente eu já percebo assim que eu vou ter combinações diferentes para o módulo de Young e o módulo de Poisson, em termos de onde eles vão entrar nessa composição de módulos equivalentes, né, que vão estar associados a essas propriedades materiais que vão estar vinculadas, por exemplo, à parcela isotrópica e à parcela deviatórica desse tensor de tensões que vai representar o estado atual de carregamento mecânico num sólido elástico. Então esse aqui é um exemplo assim bem informativo, na verdade, para a gente verificar que a presença de um tensor deviatórico
bonitinho ali, separadinho, somando com uma componente isotrópica, essa decomposição de um tensor cartesiano em uma parcela isotrópica e deviatórica, isso vai ser útil principalmente na representação de modelos constitutivos, tá? Isso para um sólido elástico. Agora, na mecânica dos fluidos, eu quero trazer aqui uma discussão um pouco mais interessante de como essas decomposições de parcelas deviatóricas e isotrópicas do tensor taxa de deformação vão entrar ali na modelagem do que chamamos de tensor de Navier-Stokes, tá? Eu vou tentar aqui, sempre que possível, trazer exemplos tanto de sólidos quanto de fluidos para ser justo na construção do meu discurso, já que esse é um curso de mecânica dos meios contínuos, mas é claro, assim, sendo um cara mais de fluidos, eu vou me sentir muito mais à vontade, confortável, para ficar mais tempo aqui falando de fluidos do que de sólidos, porque realmente entendo um pouco mais, tenho já um pouco mais de familiaridade assim com essas ideias que vão ser trazidas juntas, né, nessas discussões aqui, quando os exemplos forem de mecânica dos fluidos, tá? Então, no caso de fluidos, eu queria aproveitar então essa ideia de tensor deviatórico para trazer aqui uma discussão interessante, porque também, às vezes, nesse curso de meios contínuos, eu sinto que é importante que o professor esteja sempre muito assim atento e preocupado em linkar essa quantidade gigantesca de informações que constam ali numa ementa convencional desse tipo de curso com exemplos físicos, para não ficar aquela coisa que eu já falei várias vezes de você pegar assim, lançar um monte de informação, e aí de repente lá para frente você então começa a usar. Eu acho que se ao lançar as informações a gente já puxa exemplos, fica mais fácil da gente poder se motivar e entender a importância desses conceitos todos, porque isso vai vir depois na física mesmo, tá? Então, quando a gente pensa em termos de McFlu, em termos do tensor de tensões de Navier-Stokes, uma forma de você representar esse cara é quebrando esse cara numa componente isotrópica, menos P identidade. E aqui eu vou chamar de P0. O que é esse P0? Isso aqui seria uma pressão termodinâmica, que seria uma função de estado. E aí já é uma primeira ideia, assim, já mais rica do ponto de vista físico, que se apresenta de maneira muito clara na mecânica dos fluidos, porque quando a gente olha para essas construções da termodinâmica, a termodinâmica ela começa a construir propriedades já muito ciente de que a origem física dessas propriedades ela está numa escala subcontínua. Então a gente já entende na termodinâmica pressão como sendo uma propriedade média local, já assim dentro desse contexto da hipótese do contínuo, né, na qual a gente sabe que a pressão num ponto, a origem dessa manifestação é uma origem molecular, tem a ver com choque de moléculas. Quanto mais eu pressurizo o ar num balão, maior será a minha probabilidade de colisões entre essas moléculas. Então a gente já tem essa ideia de que essa propriedade ela tem uma origem interna, e aí por isso que eu coloco assim pressão termodinâmica sendo uma função de estado, porque se eu tenho a temperatura e de repente uma massa específica num ponto, e eu estou numa condição em que eu não estou assim mudando de fase, de tal sorte que temperatura e massa específica são duas propriedades intensivas independentes, eu automaticamente sei a pressão. Agora, quando a gente começa a estudar termodinâmica, a gente percebe que essa termodinâmica de engenharia, que ela é maravilhosa para que eu consiga utilizá-la para finalidades de computação, de potência produzida numa turbina, de trabalho de eixo que eu vou conseguir tirar ali de um ciclo de turbina a vapor, a gás e tal. Isso funciona muito bem, simplesmente, se eu utilizo essa ideia de fazer um monitoramento do que acontece em pontos específicos do meu ciclo termodinâmico, em estados de equilíbrio, sem me preocupar muito com os processos termodinâmicos, ou seja, com o que está acontecendo no meio do caminho entre estados de equilíbrio. Então você pega, por exemplo, um ciclo Rankine, sei lá, em que você tem lá, pega uma bomba e você então pressuriza um fluido, leva ele para uma caldeira,
e aí você então adiciona calor, aí quando esse cara está com muita pressão, muita temperatura, muita entalpia, você permite que esse vapor se expanda numa turbina e transfira essa entalpia para poder gerar um eixo. Então eles têm a expansão da sua substância pura, que vai gerar um eixo, e aí então você pega esse cara e passa ele por um condensador para que ele volte a ser líquido, para entrar de novo na bomba e fazer esse percurso. Eu tenho então nesse ciclo termodinâmico 4 processos e 4 estados importantes. Eu tenho uma compressão, uma adição de calor, uma expansão e uma rejeição. E esse cara fica ali girando. Eu não preciso entender os detalhes do meio do caminho. Só sabendo as entalpias nesses 4 pontos, eu tenho tudo que eu preciso ter de informação útil de engenharia para fazer uma análise termodinâmica de ciclo. Então, esse exemplo traz para a gente essa ideia muito clara de que essa pressão termodinâmica ela tem muito a ver com a ideia de um equilíbrio. Agora, um escoamento ele é sempre um desequilíbrio, porque tem sempre esse movimento. O escoamento é processo. Equilíbrio é uma condição, eu bati um retrato, eu tenho essa configuração de equilíbrio. E aí eu vou pegar, nessa configuração de equilíbrio, eu tenho pressão, tenho entalpia, ou seja, essa pressão que aparece na componente isotrópica do tensor de Navier-Stokes, eu vou, num primeiro momento, interpretar esse cara como sendo uma pressão termodinâmica, função de estado. E aí eu vou representar, então, o resto, a parte deviatórica desse tensor, como sendo 2μ, duas vezes a viscosidade, vezes a parte deviatórica do tensor D, que pela definição vai ser D menos 1/3 do traço de D, identidade. Essa é uma forma, assim, às vezes não muito usual de você representar o tensor de Navier-Stokes. Mas vamos ver aqui. Opa, acabou de cair meu microfone, não sei se tem muito tempo que caiu, acho que caiu agora. Depois eu faço uma edição aqui no som para poder organizar aqui o volume. Isso acontece com alguma frequência. Está gravando aula ali, cai o microfone, você não percebe, depois tem que ver de novo. Então, o trabalho de gravar essas aulas ele é bastante hercúleo, mas eu acho que vale a pena porque fica aqui registrado, documentado. Várias pessoas podem assistir, então para mim isso aqui já justifica esse trabalho. Enfim, uma forma legal de representar esse cara, então, seria em termos dessa parcela deviatórica. Agora repare o seguinte, o tensor D ele vai ser metade do grade V mais grade V transposto, a parte simétrica do gradiente de velocidade, tá? Então o traço dele vai ser DII, e aqui vai ser metade de dVi dxi mais dVi dxi. Então vai ser dVi dxi, que é o div de V, tá? Se eu tiver o divergente de V igual a zero, se eu tiver um campo de velocidade que eu chamo de solenoidal, divergente nulo, eu tenho que D é igual a D transposto. Tá? Então a diferença que existe entre D e D transposto está justamente no traço, que tem a ver com divergente, que tem a ver com compressibilidade. Tá? A gente não viu ainda nesse curso a equação de conservação da massa, mas isso é uma coisa muito manjada, que está em qualquer tipo de curso básico de mecânica dos fluidos. Tem aula aqui no meu canal em que eu deduzo esse princípio físico partindo do teorema transporte de Reynolds. Então, assim, eu vou presumir que a gente já tem essa ideia na gente de que o divergente do campo de velocidade ele vai estar associado à compressibilidade ali do fluido. Tá? Então, num contexto incompressível, chamar de D ou D deviatórico meio que tanto faz. Tá? Beleza, agora vamos então aqui avançar nessa discussão. Se eu estiver num contexto de equilíbrio termodinâmico, e aí quando você faz termodinâmica, assim, você aprende equilíbrio termodinâmico, você vê que equilíbrio termodinâmico é um tipo de equilíbrio muito completo que presume equilíbrio estático, cadê aqui minha canetinha? Equilíbrio químico, térmico e equilíbrio de fase. Então, não está tendo reação química, não está mudando de fase, a temperatura está homogênea e está parado. É o equilíbrio termodinâmico, olha que maravilha, tá? Isso pode acontecer durante um milionésimo de segundo ali. E aquilo pode ser para mim suficiente para eu definir um estado termodinâmico ali, enfim. Nesse contexto, se eu tiver equilíbrio termodinâmico, então eu tenho velocidade, eu tenho que o meu tensor de tensões aqui seria simplesmente menos P termodinâmico identidade, tá? Que em notação inicial eu posso então representar como sendo sigma ij igual a menos P0 delta ij. E aí, o traço desse tensor de tensões, então, seria menos P0 delta II, que é 3. E eu concluo, então, que a pressão termodinâmica para a gente, nesse contexto de equilíbrio estático, vai ser menos 1/3 do traço do tensor de tensões, tá? Então, isso aqui é uma coisa muito importante para a gente, tá? E aí, eu vou ler aqui com vocês esse pedacinho aqui de texto que eu escrevi, para a gente dar uma coesão a essa construção, que é o seguinte, por definição, então, a gente chama essa média de tensões normais compressivas de pressão mecânica. Ora,
Se tensão, ou melhor, se o tensor de tensões ele representa assim, o atual estado de carregamento mecânico do material, né, dependendo de onde eu vou alocando informações ali, eu vou ter um carregamento normal ou cisalhante, dependendo do sinal vai ser compressivo ou de tração, eu defino que menos 1/3 do traço desse cara vai ser o que eu chamo de pressão mecânica. No caso do equilíbrio termodinâmico, né, a gente vai ter uma igualdade entre a pressão mecânica e a pressão termodinâmica, tá? Então, assim, se eu chamo de P isso daqui, no caso de equilíbrio estático, isso daqui é igual à pressão termodinâmica, que apareceu originalmente nessa forma de olhar para o tensor de Navier-Stokes na sua parcela isotrópica, tá? Então, no caso de equilíbrio termodinâmico, a gente vai ter uma igualdade entre pressão mecânica e pressão termodinâmica. Então, o que é a pressão termodinâmica? É aquela que é uma propriedade que é função de estado, ou seja, é uma propriedade que eu consigo definir simplesmente definindo um estado termodinâmico. Não depende de escoamento e tal. Agora, pressão mecânica já é um lance mais complicado, tem a ver com o atual estado de carregamento mecânico do material. Quando a gente aprende, né, que um avião só voa porque a dinâmica do escoamento induzida em torno da asa, ela gera uma quebra na simetria da distribuição de pressão embaixo e em cima, que eu chamo de intradorso e extradorso, então eu já entendo que essa pressão mecânica ela é função do campo de velocidade. Não é uma coisa termodinâmica de equilíbrio, assim, é uma outra coisa. Agora, num caso de equilíbrio termodinâmico, vai ser meio que a mesma coisa. Então seria interessante a gente usar essa ideia para verificar como que pressão mecânica e pressão termodinâmica vão se distanciar uma da outra, em que condições eu vou ter diferenças entre a pressão termodinâmica e a pressão mecânica. Então aqui a gente pode fazer a seguinte análise que eu acho que é muito rica. Se a gente pega essa equação constitutiva que a gente conhece para um fluido newtoniano incompressível, né? Então, equação de Navier-Stokes, e a gente escreve ela da seguinte maneira: menos P0i mais 2μd, agora aqui não é um d deviatório, é um d normal, tá? Repare que o traço desse cara vai ser menos 3P0, porque traço de I é 3, e aqui eu vou ter mais 2μ traço de d é div de v, e daqui eu poderia então isolar a minha pressão termodinâmica em termos, né, do resto ali, da seguinte maneira: menos o traço de sigma sobre 3 mais 2/3 de μ div de v. Ora, menos 1/3 do traço do tensor de tensões seria a pressão mecânica. Então aqui eu teria uma equaçãozinha simples que estaria expressando para mim a diferença entre pressão termodinâmica e pressão mecânica. Esse desvio vai estar associado então à compressibilidade do flow. Menos 2/3 de μ div de v. Tá? Então aqui a gente vai então marcar essa ideia que ela é central e vai destacar dois pontos. Primeiro é o seguinte, que a compressibilidade ela vai levar a um desvio entre pressão mecânica e pressão termodinâmica, né? Agora é importante a gente ter em mente que essa equação 2, que já expressa que o desvio depende do div de v, ela já está carregando consigo uma hipótese subjacente sobre a natureza desse desvio. Quando eu olho para a minha equação constitutiva mais geral para fluidos newtonianos, aquela que eu já mostrei aqui nesse canal, tem uma aula que eu coloquei o título assim, Deduzindo Navier-Stokes de Verdade, em que eu parto da lei da viscosidade de Newton e eu uso essa hipótese de fluido isotrópico, e aí eu uso essa representação mais geral possível para um tensor isotrópico de quarta ordem, aquele teorema de Cauchy-Will, para representar essa minha viscosidade, quarta ordem e tal. Em algum momento eu chego na seguinte equação. Eu chego na equação que fala que o meu tensor de tensões ele vai ser menos P0i, mais um coeficiente lambda misterioso que multiplica o traço de d identidade, mais 2μd. Tá? E esse lambda, a princípio, eu não sei quem esse cara é. Na verdade, esse lambda surge quando, ao aplicar o teorema de Cauchy-Will sobre essa minha viscosidade de quarta ordem, eu percebo que a forma mais geral possível de representação de um tensor isotrópico de quarta ordem, ela se dá por meio de uma combinação linear de produtos diáticos, de deltas de Kronecker, usando essas permutações possíveis dos índices I, J, K e L
desse meu tensor viscosidade de quarta ordem. E aí vem um alfa, um beta e um lambda. Então esse cara surge no primeiro momento como um coeficiente material que assim vem da matemática, não sei o que ele é fisicamente, né? Esse daqui é a minha viscosidade mesmo, dinâmica desse alinhamento. E se eu organizo essa informação aqui, eu vou ter que o traço de sigma sobre 3, ou seja, tiro o traço dos dois lados dividido por 3, vai ficar aqui um traço de I sobre 3, que é 3 sobre 3, aqui vai ficar um traço de I sobre 3, que é 3 sobre 3, e aqui vai ficar um traço de D sobre 3, que é div de V sobre 3. Então quando eu faço isso, eu vou ter essa equação aqui, ó. Traço de sigma sobre 3 igual a menos P0 mais mi traço de D, lambda traço de D, mais 2/3 de mi traço de D. Se eu aplico essa ideia de que esse cara aqui é a pressão mecânica, então eu vou ter o seguinte, que menos a pressão termodinâmica, mais lambda, mais 2/3 de mi traço de D, esse cara vai ser igual à minha pressão mecânica. Então aqui eu tenho pressão mecânica, aqui pressão termodinâmica, e aqui a minha diferença, perfeito? Aí vem uma ideia, aqui embaixo, que se eu chamo essa combinação lambda mais 2/3 de mi de um coeficiente K, eu poderia então escrever essa diferença entre pressão mecânica e pressão termodinâmica em termos da compressibilidade e de um coeficiente K. Esse coeficiente K aqui é um cara que o Landau, no livro dele, chama de segundo coeficiente de viscosidade. Então ele envolve a viscosidade, mas ele não é muito bem a viscosidade, ele é mais uma métrica do quanto o meu escoamento se distancia de um contexto de equilíbrio. Ora, se pressão mecânica tem a ver com o atual estado de carregamento sigma, vamos comigo, e esse cara tem a ver com as características do flow, tem a ver com gradiente de velocidade, né? Tem a ver com o próprio movimento. E esse cara, a pressão termodinâmica, tem a ver com o equilíbrio, o desvio entre esses caras vai medir esse desequilíbrio. E ele é proporcional não só ao grau de compressibilidade de um escoamento, mas a um coeficiente K, que é o chamado segundo coeficiente de viscosidade. Aí vem uma outra hipótese que a gente usa para fechar Navier-Stokes, que é a hipótese de que esse coeficiente seja desprezível. Então, se você assume que esse coeficiente K é desprezível, isso tem um nome, chama-se hipótese de fluido stokesiano, você vai concluir que esse coeficiente lambda vai ser igual a menos 2/3 de mi. E aí você fecha esse modelo e você recupera aquela equação constitutiva original de colocar a pressão termodinâmica na parcela isotrópica e usar a parte deviatórica do tensor taxa de deformação, simplesmente tendo como único coeficiente material a viscosidade dinâmica desse alinhamento do fluido, para fechar Navier-Stokes. Então, para um fluido newtoniano, stokesiano, a gente vai ter que essa representação mais apropriada de um tensor de tensões, que a gente chama de Navier-Stokes, vai ser esse cara aqui. Menos P0i, mais 2μd, menos 2/3 de mi, div de V, identidade. Esse segundo coeficiente de viscosidade, galera, esse K, que aparece aqui, ele vai ser representativo em problemas de escoamentos compressíveis, geralmente operando em altas frequências, tá? Então, você tem alguma coisa muito rápida, que muda muito rapidamente, um aerofólio oscilando em alta frequência, num escoamento compressível, você começa a ter desvios significativos, assim, induzidos pelo escoamento, de contextos termodinâmicos de equilíbrio. É como se existisse uma escala de tempo intrínseca ao processo de movimentação de um fluido, que vai estar associada a essa reacomodação do escoamento que tenta buscar um estado de equilíbrio, só que pode ser que essas escalas de tempo não consigam direcionar o meu escoamento tão rapidamente assim para um contexto de equilíbrio, de tal sorte que eu vou ter um desvio assim possivelmente representativo entre pressão mecânica e a pressão termodinâmica. E esse desvio, então, para eu modelar ele direitinho, eu teria que ter um modelo para quantificar esse segundo coeficiente de viscosidade. Tá? Não vai ser o caso de ser utilizado na grande maioria dos problemas da mecânica dos fluidos. Então é interessante que a gente vai assim, ao longo do processo, percebendo que mesmo questões muito complexas, como Navier-Stokes, né, como esse modelo
que a gente usa para representar o estado de tensão de um fluido newtoniano, viscoso, compressível, já tem algumas hipotesezinhas ali por trás, algumas aproximações, já não são mais tão gerais assim quanto a gente imagina que eles seriam, né? E aqui eu quis então dar esse exemplo assim na mecânica dos fluidos, de onde essa ideia de decomposição de um tensor numa parcela isotrópica e deviatórica, isso aqui aparece, tá? Deixa eu só fazer o seguinte, antes de dar um próximo exemplo, deixa eu apagar essa ruma de coisa vermelha aqui, para ficar mais fácil depois de eu poder passar a minha lousa limpo e mandar para a galera depois estudar em casa. Então deixa eu só apagar isso daqui e a gente vai então para o nosso último exemplo, em que assim, vai ser um exemplo na mecânica dos fluidos, mas não um exemplo assim constitutivo, né? Vai ser um exemplo em modelagem numérica da turbulência, tá? Então um outro exemplo bem interessante em que essa questão também aparece é em turbulência. Em turbulência a gente tem um fenômeno muito interessante que é o seguinte: a gente tem intrinsecamente um mecanismo de, como é que eu posso dizer assim, de produção de efeitos instáveis que dependem não só do fluido que escoa, mas de como ele escoa, então de características do próprio escoamento, da velocidade, da geometria e também do fluido, que vão levar a flutuações de velocidade que podem ser então entendidas, decompostas, interpretadas, modeladas, trabalhadas em termos de uma decomposição, que a gente chama de decomposição de Reynolds, na qual qualquer tipo de variável, massa específica, pressão, velocidade, temperatura e tal, elas vão ser quebradas em termos de uma média, que eu vou pôr uma barra em cima, mais uma flutuação, tá? Então, uma das formas de você lidar com a turbulência é você fazer, então, em cima das equações de movimento, uma decomposição estatística de quebrar componentes instantâneas em termos de uma média temporal, que varia em cada ponto do espaço, mais uma flutuação. Quando você aplica isso em cima de Navier-Stokes e tira uma média, você vai perceber que vai sobrar um termozinho a mais que não tinha antes, que vai ser esse cara aqui, uma média. Então esse símbolo de barra aqui é uma média de um produto de flutuações de velocidade VI, VJ. Esse cara aqui é um diático, né? Esse é um tensor de segunda ordem, que eu chamo de tensor de Reynolds, essa parcela aqui dessa média de produtos de flutuações de velocidade. E isso vai ser importante em escoamentos turbulentos. E aí, cara, em 1877, esse cientista francês, o Boussinesq, ele propôs que esse tensor de Reynolds ele poderia ser modelado de maneira muito análoga, né, ao que a gente usa para modelar aí essa, por exemplo, lei da viscosidade de Newton, algo desse sentido, usando uma propriedade assim nova que ele chamou de viscosidade turbulenta, que vai multiplicar aqui esse tensor gradiente de velocidade, tá? Do campo médio, perfeito? Agora, isso aqui é uma ideia assim que ele propôs pensando na seguinte lógica. Quando ele observava um rio passando e tinha ali umas pedrinhas e tal, ele percebia que a água, quando batia numa pedra, ela gerava um turbilhão, um vórtice. E aquele vórtice ali, ele precisava de uma certa energia para poder girar. Então, ele roubava uma energia útil do escoamento para poder girar. Ele entendeu que isso poderia ser modelado de maneira análoga a uma produção de tensão local, a um aumento de tensão efetiva, e ele propôs que isso poderia ser dado em termos de uma viscosidade turbulenta, usando essa lógica aí, esse modelozinho constitutivo bem simples assim, que no fundo não é um modelo constitutivo, porque não tem a ver com a constituição do material, mas com as características do flow. Então, inspirado em modelos constitutivos, propôs essa forma de quantificar o tensor de Reynolds. Agora, repare o seguinte, se eu tiro o traço do tensor de Reynolds, desse cara aqui, eu vou ter menos ρ, VI', VJ', médio, traço disso daqui. Então, do lado de cá, o que aí vira J, então fica dVi dxi. Isso aqui é o divergente de velocidade do campo médio. E do lado de cá eu vou ter VI', vou ter VI' ao quadrado. Tá? Agora, em turbulência, é muito interessante, é muito comum que a gente defina
essa quantidade que eu chamo de energia cinética turbulenta, que é o kappa, como sendo metade de V' ao quadrado. Tá? Então eu pegaria o traço, o tensor de Reynolds, que é o V' quadrado, metade desse cara tem que ser a energia cinética turbulenta por definição. Né? Se V ao quadrado sobre 2 é uma energia cinética por unidade de massa, a média da energia cinética dessas flutuações que são induzidas pelo fenômeno da turbulência, a gente vai dar um nome de energia cinética turbulenta. Tá? Pela hipótese de Boussinesq, né, repara o seguinte, que esse cara aqui ele vai estar relacionado com a energia cinética turbulenta e também vai estar relacionado com o traço do tensor de Reynolds, que vai estar relacionado com o divergente do campo médio de velocidade. Então eu posso usar essas ideias para falar que, de acordo com esse modelo do Boussinesq, que a minha energia cinética turbulenta, que é uma propriedade fundamental para quantificar a intensidade média dessas flutuações turbulentas e quanta energia elas carregam em si, esse cara vai estar vinculado a essa viscosidade turbulenta, ao divergente do campo médio e à massa específica média. Tá? E aí, quando eu olho para isso daqui, eu posso tirar algumas conclusões. A primeira delas é a seguinte, deixa eu pôr aqui um pouquinho menor e eu vou então sublinhar com vocês. A primeira delas é que esse modelo prevê uma energia cinética turbulenta nula para escoamentos incompressíveis. Então, se eu pego, por exemplo, um escoamento de água no rio, né, esse modelinho dele vai me falar que eu vou ter uma energia cinética turbulenta nula. Porque é incompressível, a água, né, é quase incompressível, e isso é totalmente incompatível com observações experimentais acerca da natureza de escoamentos turbulentos. E aí, 100 anos depois do Boussinesq propor essa ideia, e é interessante porque o Boussinesq propôs isso no século XIX, ali não tinha, né, aqui, ó, computador para poder simular as coisas. Quando o Jones e o McGurk, inclusive está errado esse nome aqui, é um K aqui, deixa eu só corrigir aqui. Quando o Jones e o McGurk, 100 anos depois, propõem uma correção sobre essa hipótese para ajustar essa inconsistência, né, de eu ter uma energia cinética turbulenta nula num contexto incompressível, já tinha computador. Então essa galera já estava pensando em como usar isso daí para modelar computacionalmente escoamentos turbulentos. Quando a gente pensa em turbulência, galera, é um fenômeno muito complicado, assim, existe uma multiplicidade de escalas ali que interagem, vórtices grandes, vórtices pequenos, existe dissipação de energia entre essas escalas todas, assim, e aí se você vai resolver computacionalmente todas as escalas desses pequenos vórtices até os grandes para poder simular isso computacionalmente, você teria que ter uma resolução espacial, uma discretização do seu domínio de cálculo muito refinada para capturar de maneira consistente todas essas escalas. Ficaria muito caro. Então a ideia de tentar fazer um tratamento estatístico antes de resolver um campo médio, que a gente chama de modelagem da turbulência, é uma ideia que visa baratear essas simulações e viabilizar o uso dessas simulações computacionais de escoamentos turbulentos para finalidades industriais. Tá? Então o Jones e o McGurk eles propuseram uma correção em cima dessa hipótese, que é subtrair esse termo aqui. Quando você olha para esse termo aqui, 2/3, aqui tem um div, identidade, já percebe que tem uma coisa meio que parecida, né? Com esse cara aqui, ó. Cadê? Onde que tá, meu filho? Eu estou procurando aqui, não estou achando. Eu acho que está aqui embaixo. Aqui. Parece com isso, né? 2/3, div de V, identidade. Aqui tem um mi, aqui tem um mi turbulento, né? Propuseram essa correção aí. Agora repara o seguinte, vamos pegar essa correção aqui, que esses caras propuseram, e vamos tirar o traço dela para ver o que acontece. Se a gente faz isso, a gente vai ter o seguinte. O traço do tensor de Reynolds vai ser igual a viscosidade turbulenta, dV dxi, menos 2/3. Aqui eu vou repetir esse cara aqui e vou pôr delta I. Delta I é 3, vai ficar 3/3. No final eu vou ter esse termo aqui, μt dV dxi, menos 2 vezes, aparentes ρk
mais μt dv dxi, que eu posso organizar em notação inicial como sendo μt div de v mais 2ρk, tudo isso menos, né? Essa correção, num contexto de um escoamento incompressível, então, num contexto incompressível, em que esse div de v é zero, eu vou ter que kappa vai ser simplesmente o traço do tensor de Reynolds, na verdade, um pedaço desse traço, o traço, né, desse diático V' VJ' sobre 2. Eu recupero o que deveria ser a minha definição de energia cinética turbulenta, ou seja, eu resolvo essa inconsistência da hipótese de Boussinesq original, de eu ter uma energia cinética turbulenta nula num contexto de um escoamento turbulento incompressível, e eu recupero a definição correta da energia cinética turbulenta num contexto de um escoamento incompressível. Então, esse modelo de Jones e McGurk é um modelo apropriado para eu lidar com o tensor de Reynolds usando essa hipótese de Boussinesq da viscosidade turbulenta. O que os modelos de turbulência vão fazer para mim, modelo K-ε, modelo K-ω, etc., vão ser modelar essa viscosidade turbulenta em termos de novas variáveis, K e epsilon, K e ômega, né? E aqui então, epsilon e ômega vão ser variáveis que vão estar associadas, por exemplo, o epsilon, à taxa de dissipação da energia cinética turbulenta e por aí vai. E vão demandar novas equações para a gente poder fechar o problema. Mas a ideia, né, essa decomposição de uma parcela isotrópica e deviatórica também aparecem já nesse campo da modelagem da turbulência. Então, para finalizar a aula de hoje, tem aqui um para casa que é o seguinte: trace um paralelo entre o tensor de Reynolds e o tensor de Navier-Stokes, expressando a correção de Jones e McGurk para a hipótese de Boussinesq em termos de um tensor deviatórico correspondente. Você vai olhar para isso e você vai identificar aonde que está essa decomposição em parcela isotrópica e deviatórica nesse contexto aqui de modelagem numérica da turbulência. Galera, então, na aula de hoje é isso que eu tinha para falar para vocês, né? A gente vai já muito em breve, logo, começar a adentrar nesse aspecto do tratamento da cinemática de um meio contínuo, e aí eu vou tentar assim usar tudo que eu falei até agora, Cayley-Hamilton, altos valores, autovetores, etc., para linkar como isso se encaixa com o movimento em si de um meio contínuo. E depois a gente vai falar sobre tensões, equações de balanço. E tem muita coisa para falar ainda, mas a gente está já assim encerrando essa parte inicial de fundamentos de álgebra e cálculo tensorial e vai começar agora a lidar um pouco mais diretamente com essa cinemática de um meio contínuo. Bom, do que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que tenham entendido a aula de hoje, espero que tenham conseguido acompanhar e a gente se vê numa próxima aula do canal aqui do Ciência e Brisa. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.